Beleza, gravação ativa. Bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais um Friday Mace Club, hoje com a apresentação do Dr. Matheus Duarte. Ele vai estar falando sobre dois trabalhos, né, o MAT e um trabalho sobre a finerenona. Assim, de apresentação que eu posso falar aqui, a gente vem falando sobre aquelas medicações que reduziram a mortalidade na síndrome ucraniana aguda, né? Eu não sei na época que vocês fizeram a faculdade, mas quando eu fiz ainda existia aquele mnemônico do Monab, que depois virou Monabiche, Monabiche, e a gente está justamente batendo em cima de todos esses itens desse mnemônico, né? Hoje acho que virou 5As, né? Mas enfim, não vou me delongar muito, porque o próprio artigo é bem rico nessa discussão histórica, e o Matheus já deixou tudo bem alinhado para falar para vocês. Então, mete ficha, Matheus. Fechou. Bom, vamos lá. Bom dia, eu me chamo Matheus, eu sou residente de cardiologia pelo Hospital Geral. Vou dar início à apresentação aqui hoje do nosso clube de revista. Bom, o primeiro trabalho que a gente vai falar foi esse trabalho que foi publicado no JAMA, em 1982, que foi um trabalho que randomizou o propanolol nos pacientes com infarto agudo do miocárdio. O trabalho começa falando para a gente que, naquela época, o uso corriqueiro do beta-bloqueador, que era a década de 70, no tratamento para DAC era mais voltado para o controle de angina, e ainda tinha pouca evidência, né, eram testes apenas em animais, para diminuição de isquemia e tamanho da área infartada. Então, assim, modificador de doença, né. Esse estudo ele foi um estudo internacional, multicêntrico, duplo cego e randomizado e controlado por placebo, que avaliou o benefício, então, do uso regular do propanolol nos pacientes que tinham tido um episódio de IAM. E o objetivo foi avaliar se houve redução da mortalidade por todas as causas nesses pacientes. Bom, os métodos do trial, né? O screening durou pouco mais de 2 anos, começou em junho de 78 e terminou precocemente em outubro de 81. Vou falar um pouquinho mais para frente. Participaram, então, 31 centros, 134 hospitais, e foram selecionados 16.400 pacientes, porém foram incluídos para randomização somente 3.837, cerca de 23% dessa amostra. Os critérios de inclusão, então, foram homens e mulheres de 30 a 69 anos que foram hospitalizados por infarto agudo do miocárdio documentado por sintomas, alterações de eletro e enzimas, e que sobreviveram pelo menos 5 dias após a admissão, né? E os critérios de exclusão foi contraindicação ao uso do propanolol, né? Então, por exemplo, bradicardia, asma ou IC severa, entendo aqui como choque cardiogênico, e doença com risco de vida além da DAC. Ou pacientes que foram também candidatos à cirurgia cardíaca, ou que, obviamente, já faziam uso de beta-bloqueador, faria muito sentido acrescentar outro. Bom, esse daqui é a tabela de distribuição dos grupos. Em geral, o estudo conseguiu distribuir bem, de forma igualitária, né, tanto no grupo propanolol quanto no grupo placebo, as características dos participantes. Eu gostaria de chamar a atenção aqui que algumas coisas foram um pouco diferentes, que os pacientes do sexo masculino representavam a grande maioria, né, tanto do grupo propanolol quanto do placebo. Mais de 80% dos pacientes eram do sexo masculino e também eram da raça branca. Talvez pela disponibilidade na época e talvez também porque a DAC a gente já sabe que ela é mais comum nos homens do que nas mulheres, né. É interessante chamar a atenção também que mais da metade dos pacientes, eles eram fumantes no momento do estudo. De restante, a distribuição foi bem equitária, paritária. Outra coisa que chama a atenção também nessa distribuição de grupos é a localização do infarto, que nesse estudo foi 1/3 ali de parede inferior, em segundo lugar, anterior. E a distribuição também foi bem paritária nos dois grupos, tanto no placebo quanto no propanolol. Beleza. Quais são os métodos, né, então, desse trial? O Centro Coordenador de Randomização dividiu em 2 grupos, né, de forma duplo cega. Então, o primeiro grupo, propanolol, como que funcionava? Assim que o paciente era incluído no estudo, ele recebia uma dose imediata de 60 miligramas dia. Essas doses sempre vão ser divididas de 8 em 8 horas, ou seja, 3 vezes ao dia. E se o paciente tivesse ausência de colaterais,
eles progrediam a dose para 120 miligramas dia. E depois disso, fazia-se a avaliação do nível sérico da droga, e se tivesse menos de 20 nanogramas por ml, essa dose era dobrada para 240 miligramas dia. E após 4 semanas, era realizada uma nova avaliação do nível sérico. Se fosse atingido maior que 20 nanogramas por ml, o paciente era descalonado para uma dose de 180 miligramas dia. Então, uma dose é considerada bem efetiva, né? O que é interessante do estudo é que dos 3.837 pacientes, 82% ficou no regime de 180 miligramas dia, ou seja, fizeram essa dosagem, foram reavaliados e feito esse escalonamento da dose. E somente 18% foram ao uso de 240 miligramas dia. Outra coisa que é interessante do estudo, que para manter o cegamento, o paciente do grupo placebo também era encaminhado para aumento da dose, então, para não ter discrepância ali na hora dessa ajuste da terapia. Bom, quais foram os objetivos do estudo? O objetivo primário foi redução de mortalidade por todas as causas, e o secundário foi mortalidade por DAC, morte por IAM, e aí teria que ser morte por IAM por aterosclerose, ocorrendo em 1 hora até o início dos sintomas. E também um desfecho composto de mortalidade por DAC, mas IAM não fatal. E os resultados do artigo, né? Então, vamos lá. A primeira tabela aqui que o artigo traz para a gente é a taxa de morte acumulativa ao longo do período, né? Então, a gente vê que começa com a 3 meses e vai até ali o segmento de 36 meses. E de cara a gente já consegue ver que os números de mortes no grupo propanolol foi inferior ao grupo placebo, perdão. A gente teve 138 mortes acumuladas no grupo propanolol contra 188 no grupo placebo, durante todo o segmento. Aí eu trouxe para vocês aqui a tabela, né, de curva de morte acumulada durante o segmento dos pacientes. A gente consegue ver a curva dissociada, né, onde a gente vê que o placebo teve maior morte acumulada. Bom, e aí partindo para a causa específica, né, de mortalidade, que aí a gente já entra nos objetivos secundários do estudo, chama atenção a morte cardiovascular, né, que teve um P significativo de redução de mortalidade. Então, a gente vê que teve 6,6% no grupo propanolol contra 8,9% no grupo placebo. Outro subconjunto também que a gente pode analisar é a mortalidade por DAC, que também foi reduzida, né, de 6,2% contra 8,5% do grupo placebo. Tudo isso com nível de confiança adequado. A morte súbita também, um conjunto de mortalidade por DAC, também foi menos frequente no grupo propanolol. Beleza. Aqui a gente tem a mortalidade, né, dividida pelas variáveis clínicas, né, nos grupos tanto de placebo quanto propanolol. Ali na coluna da direita, a última, né, a gente tem o risco relativo, que sempre for menor que 1, vai indicar que a droga teve benefício para a gente, né? Então, foi protetor. Então, a gente consegue ver, batendo o olho de cara aqui, que o propanolol seguiu a tendência do achado geral do estudo, nesses subgrupos, né? Que foi de ser protetor. Então, a gente vê que, indiferentemente da localização do infarto, da idade, do sexo, da pressão arterial, da frequência cardíaca do paciente, em todos ele foi protetor. O que chama a atenção nesse trabalho é que o infarto não transmural parece que teve um efeito não protetor. Foi um achado que teve aqui no estudo. Aqui também dá para observar que uma variável que eles colocaram é o grupo de risco, que foi dividido entre grupo 1, 2 e 3. Esse grupo de risco eles optaram por colocar porque tinham tido um estudo antes contra o beta-bloqueador, que foi o timolol, e eles dividiram nesse grupo do estudo do timolol os pacientes em 3 grupos. O grupo 1 é o que já tinha tido pelo menos um infarto antes desse atual. O grupo 2 é que tinha tido um infarto, mas com complicação hospitalar, choque cardiogênico, bloqueado ventricular, arritmia. E o grupo 3 eram os demais pacientes. Então, também não teve diferença nessa divisão de grupos do estudo do timolol anterior. Beleza. E agora vamos falar um pouquinho dos efeitos colaterais, né? Vou citar aqui os que tiveram nível de evidência científica adequado, que foram hipotensão, que foi maior no grupo propanolol. Mas uma coisa que foi interessante é que a arritmia ventricular foi vista menos no grupo propanolol, né? Muito provavelmente pelo seu efeito
contra arritmias. Outra coisa também que foi percebida é que teve redução da atividade sexual e teve maior número de efeitos gastrointestinais do grupo propanolol também. Esse outra tabela aqui mostra para a gente as reclamações, né, dos pacientes, as intercorrências. Então, broncoespasmo, mãos geladas e outras coisas foram acontecendo também no grupo propanolol. Um pouco mais de diarreia também, de efeitos gastrointestinais. Outra coisa também que mostra que as medicações que alguns pacientes tomavam fora do estudo. Então, além do propanolol, alguns pacientes também usavam outras medicações. E uma coisa que é interessante a gente ver aqui, que já é esperado, né, é que os pacientes do grupo propanolol usavam menos antiarrítmicos, e também só que usavam mais hipoglicemia orais. Isso corrobora, né, com os efeitos que a gente já sabe da medicação. Beleza. Outra coisa interessante dos resultados é que a frequência média do grupo propanolol foi menor, teve uma queda de 11 batimentos por minuto em comparação com o grupo placebo, né, que teve queda apenas de 3. A pressão arterial sistólica foi um pouco menor também no grupo propanolol e a pressão diastólica variou pouco entre os grupos. Uma coisa que é importante a gente ressaltar é que os resultados incluíram todos os pacientes que compareceram à visita de um ano, independente de adesão à medicação do estudo, ou seja, manteve o princípio da intenção de tratar. Outra observação também que é legal a gente falar é que 76% dos pacientes no final do estudo, de cada grupo, ainda estavam oficialmente recebendo a medicação que lhes foi designada, seja o propanolol, seja o placebo. Só que desses pacientes, só 60% estavam tomando a dose integral prevista no protocolo, seja lá de 240 ou de 180. 24% dos que pararam o propanolol, um terço desses estavam usando outro beta-bloqueador, prescrito fora do protocolo do estudo, então, por outro médico, né? E dos que pararam o placebo, 24%, metade foram colocados em outro beta-bloqueador fora do estudo. Então, o paciente foi lá, infartou, consultou com o médico dele, às vezes não falou que estava no estudo e acabou recebendo um outro beta-bloqueador. Apesar disso, né, a gente vê que a adesão ao tratamento não foi perfeita, mas foi relativamente boa, né? E a exposição ao beta-bloqueador foi significativamente maior no grupo propanolol, que valida ainda a diferença dos desfechos que foi observada no estudo. Bom, no final, 85% dos pacientes no grupo propanolol estavam recebendo algum beta-bloqueador no fim do estudo, ou seja, propanolol ou outro, e 13% do grupo placebo estava usando algum beta-bloqueador no fim do estudo. Essa questão de uso cruzado de beta-bloqueadores no grupo placebo, mesmo que em menor proporção, é uma coisa comum que em estudos longos pode acontecer. Atenua um pouco a diferença de eficácia, mas o benefício ainda permaneceu evidente. Então, da discussão, né, os resultados gerais mostraram que o propanolol reduziu a mortalidade em 26%, né, tanto a mortalidade súbita quanto a não súbita por DAC foi menor no grupo propanolol. O menor uso de antiarrítmicos no grupo propanolol e maior uso de hipoglicemia orais no grupo placebo são consistentes com os efeitos do beta-bloqueador. E, embora não seja possível determinar a dose ótima, o artigo recomenda a dose de 180 a 240 miligramas por dia. Achei interessante, né, porque eles fizeram essa dosagem sérica, porque a gente já tinha um trabalho anterior a esse, mostrando que a dose de 120 miligramas dia, que era aquela dose, segunda dose inicial, né, que após o escalonamento, ela não foi suficiente, teve resultado negativo. Então, eles já começaram partindo e tentando chegar numa dose maior. Bom, outra coisa interessante da gente falar, né, que eles fizeram mais de 50 subgrupos na população analisada para investigar a diferença de mortalidade, né, se tinha ali no grupo, por exemplo, do infarto anterior, infarto anterior. Então, embora quando você subdivide os pacientes ali nos subgrupos de variáveis clínicas, você tem um número pequeno, né, então dificulta um pouco, às vezes, alcançar a significância estatística, mas as tendências foram favoráveis na maioria deles, né, para o propanolol, manteve-se o resultado observado no objetivo principal. Então, o estudo ainda compara, né, com o estudo Timolol, que foi feito antes, nos 3 grupos de risco, e ele foi independente, naqueles grupos que eu expliquei para vocês anteriormente, foi superior ao alprenolol, que não variou conforme a faixa etária, que o outro beta-bloqueador variava o resultado, e também o practalol,
que também antes não tinha benefício somente no infarto anterior, e aqui o propanolol teve nos dois, tanto no anterior quanto no inferior. E a conclusão do trial, então, é que com base nos estudos, em conjunto com os estudos relatados anteriormente, os pesquisadores recomendam o uso do propanolol por pelo menos 3 anos, que foi o tempo de seguimento desse trabalho, nos pacientes sem contraindicações, aqueles que foram incluídos no estudo e que tiveram um infarto agudo do miocárdio recente. Esse aqui é o checklist do trabalho, então, o professor quer comentar alguma coisa? Matheus, parabéns pela apresentação, cara. Eu já tinha dado uma olhada nos slides antes, fiquei impressionado com a organização muito boa. Cara, sobre esse trabalho, então, foi um trabalho robusto, né? Você vê um N de 38 mil pacientes com segmento randomizado, muito bem feito, mostrou um benefício de mortalidade total, que é um desfecho duro, sem dúvida, e foi a primeira grande evidência aí do uso de beta-bloqueador neste cenário de síndrome ucraniana aguda, né, que é o foco da nossa discussão. E é uma prática que é consagrada até os dias de hoje, um trabalho de 40 anos atrás. Então, no nosso checklist, a designação do tratamento foi randomizada, todos os pacientes admitidos foram adequadamente tratados e atribuídos à conclusão, o segmento foi completo, a análise seguiu o princípio de intent to treat, né? A condição cega foi contemplada. Eu até fiquei na dúvida quando eu li, eu falei, tá, mas se dosa o nível sérico, toda vez que dosado, a pessoa que está no subgrupo placebo vai estar baixo, e aí vai ficar aumentando, mas o estudo foi cego para o paciente e para o médico que estava conduzindo o caso, entendeu? Existia um diretor regional que sabia o paciente que tinha que ser aumentada, a amostra que tinha que ser aumentada a dose. E o laboratório também sabia as amostras que eram do grupo placebo, e aí acabavam nem avaliando. Mas se pensar 40 anos atrás, era uma coisa muito robusta a se fazer, né? Os pacientes eram, além da intervenção, também foram tratados igualmente, né? Você vê pela tabela 1 que os grupos são bem homogêneos, e os resultados, com certeza, são aplicados na nossa prática clínica, né? A redução de mortalidade global, com NNT de 24, se não me engano, né, Matheus? Isso, professor. Assim, tem alguns pontos a ser levantados, né? Foi um trabalho bem seletivo, né? Como o Matheus colocou, de 16 mil pacientes, só 3 mil foram incluídos, então a gente pode pensar em um viés de seleção, mas um viés de seleção de você saber qual paciente que você vai dar. Se você perceber o que o Matheus colocou, foram excluídos os pacientes com choque cardiogênico, com IC grave, com FA de alta resposta, então não são pacientes que seriam contemplados nesse trabalho, e existiu quase que uma fase de run-in, né? Tipo assim, eles só incluíram os pacientes após o 5º dia de infarto até o 21º dia de infarto. Então, assim, a ideia não tinha evoluído até o que a gente sabe hoje, que a gente começa um beta-bloqueador oral em 24 horas ali pós-infarto, né? Isso aí vai vir com dados do time 2, do Comet e do Capricórnio, que a gente vai ver mais para frente. Mas nessa população de pacientes com infarto, mesmo com supra, nesse de 5º a 20º pós-infarto, sem critérios de estabilidade, foi uma droga que reduziu drasticamente o desfecho composto de MACE, né? E aí uma coisa que eu pontuaria em relação à prática clínica é que são doses muito altas, né? Você vê o tanto de efeito colateral também que deu, né? Hoje em dia, é raro você pegar um paciente com uma dose de 40 de 8 em 8, por exemplo, de propanolol. A dose média ali é 40 de 12 em 12, exceto naqueles casos de tempestade elétrica. Não sei se eu já comentei com algum de vocês alguma vez, a gente tem alguns trabalhos comparando o propanolol com o metoprolol, e o propanolol em doses mais altas que do estudo aí, de 120 de 8 em 8, ele reduz mais taquicardia ventricular do que o metoprolol. Mas hoje em dia é muito difícil a gente passar de doses de 40, de 12 em 12,
e na prática clínica eu nunca vi dosar dosagem sérica de propanolol, né? Mas cabe aí a honraria de um trabalho tão bem conduzido, com frente a outros trabalhos, aí, como ele falou, com timolol, pactolol, tartarato de metoprolol, que foram negativos ou inconclusivos, e o fato de ter tido aí pelo menos 13% de crossover também não invalida o estudo, porque se você pensar que os pacientes que eram no grupo placebo começaram a tomar metoprolol, na verdade diluiria o efeito do estudo, então era para ser um resultado ainda mais robusto. De forma que os resultados foram, sim, incorporados à nossa prática clínica. Depois da apresentação desse trabalho, todas as diretrizes passaram a recomendar beta-bloqueador como padrão no cenário pós-infarto, nesse período aí de 5 dias, desde que o paciente tivesse estabilidade hemodinâmica. E uma coisa aí que eu acho que até questão de ponderação, mas na época os organizadores do trabalho sugeriram que era para você manter por 3 anos. Foi um trabalho que foi desenhado para 2 e que terminou precocemente, né? Então, isso acaba impactando depois para frente com o COMET, a gente teve essa constatação daquele número mágico de manter um beta-bloqueador por até 2 anos, porque os trabalhos ali todos que seguiram por até 2 anos, houve redução de MACE, né? É algo que hoje, até 40 anos, continua sendo feito. A gente tem estudos recentes aí que foram controversos, né? O EDUCE-MI e o ABIS, que os dois foram publicados praticamente simultaneamente ano passado no ESC, mas são ponderações a serem feitas. O Daniel está por aí, tem algum outro preceptor que queira comentar alguma coisa? Bom dia, Janine. Bom dia a todos. Parabéns, Matheus, pela aula clara e objetiva. E eu acho que aqui, um comentário rápido, eu acho que é um dado histórico esse trabalho, realmente quebrou um paradigma, que é você usar um beta-bloqueador, um cronotrópico negativo, numa doença miocárdica, né? O paciente acabava de ter infarto, e a gente iniciava um beta-bloqueador, e isso diminui a mortalidade. Eu acho que é um quebra de paradigma importante. E na verdade, é uma pergunta que eu tenho para vocês. Eu não faço consultório, não faço clínica, mas hoje, assim, relembrando o uso do propranolol, eu não vejo grande uso. Realmente eu não lembro a última vez que eu vi um paciente em uso de propranolol pela doença cardíaca. Então, não sei se é um paciente que faz profilaxia de enxaqueca, eu sei que ainda usa, a profilaxia na cirrose hepática. Então, minha pergunta é, qual que é a frequência que vocês ainda veem o uso do propranolol e se existe sim, hoje ainda atualmente, no melhor dos cenários econômicos, uma indicação precisa cardiológica para o propranolol? Cara, basicamente é aquilo que eu falei. Dá para ser usado para enxaqueca, dá para ser usado em gestante ainda, tem um perfil de segurança, apesar que tanto na gestante quanto na cirrose hepática, se não me engano, o Celozoc já mostrou segurança de ser usado também. Mas o único cenário assim que eu sei que existem trabalhos mostrando superioridade dele é em tempestade elétrica. Bacana. Excelente. Obrigado. Mais alguma pergunta, turma? Pode dar sequência no próximo trabalho, Matheus. Beleza, pessoal, vamos lá então dar continuidade. O próximo trabalho então que a gente vai discutir esse trabalho foi publicado no JAC agora em 2025, recente, que ele avaliou a finerenona, né, a finerenona como uma medicação para reduzir um novo episódio de fibrilação atrial nos pacientes que tinham síndrome cardiovascular renal metabólica. O artigo começa aqui para a gente trazendo uma introdução, falando que a fibrilação atrial e o flutter atrial são arritmias mais comuns que a gente vê na nossa prática clínica, e elas estão associadas à mortalidade e morbidade significantes, né? E em relação à síndrome cardiovascular renal metabólica, antes de falar propriamente da interação com a FA, é preciso a gente conceituar ela.
que na verdade ela é uma condição resultante da interação entre os fatores metabólicos, disfunção renal e a doença cardiovascular, todos esses comunando, né, em disfunção multiorgânica progressiva. Então, essa síndrome, ela possui fatores que são contribuidores para essas arritmias. Então, portanto, elas são comumente coexistentes, estão relacionadas a piores desfechos. Então, há uma necessidade, né, de terapia para todos os espectros dessa síndrome. E entra nesse cenário os antagonistas do receptor mineralocorticoide, porque eles modulam as vias de fibrose e inflamação e têm esse poder de influenciar a fisiopatologia da fibrilação atrial e do flutter atrial. Né? Então, se atuam na fisiopatologia, podem ajudar tanto na prevenção quanto no tratamento desses pacientes. E ainda, o papel desses medicamentos na síndrome CKM, como atenuante do risco, né, dessa arritmia atrial, ainda não tinha sido explorado. Bom, o estudo, então, ele foi um estudo de análise pré-especificada, que ele pegou 3 grandes estudos em fase 3, com desfechos adjudicados prospectivamente em todos os estudos por um comitê independente e cego de desfechos clínicos. Só lembrando que o estudo fase 3 é aquele estudo, a fase final do estudo clínico que avalia ali um novo tratamento ou medicamento antes de ser lançado no mercado. Né? É a penúltima fase. E o objetivo desse estudo foi investigar os efeitos da finerenona no risco do desenvolvimento dessa arritmia atrial de início recente, né, a palavra que o estudo usa diretamente, mas, ou seja, é o primeiro episódio. Eu vou falar ali dos critérios de inclusão nos pacientes ao longo do espectro da síndrome cardiometabólica, cardiovascular renal metabólica. Bom, e os métodos? Então, foi um estudo prospectivo, né, que analisou esses 3 grandes ensaios clínicos em fase 3. O primeiro estudo, que foi avaliar a finerenona e a redução da progressão da doença renal crônica por diabetes, né, então eles pegaram ali pacientes que tinham algum grau de doença renal crônica, um clearance em torno de 25 a 60, não menos que isso, e que já usavam ali o IECA ou BRA e acabaram acrescentando essa medicação. O segundo estudo também foi bem parecido, acho que incluía um pouco mais de pacientes com albuminúria mais grave, mas não chegou a pegar um clearance menor que 25, e também avaliou aqui a redução da mortalidade cardiovascular nos pacientes renais crônicos por diabetes. E o último estudo que foi incluído nessa análise conjunta foi um estudo que é para avaliar a eficácia e segurança da finerenona em pacientes com IC. E aqui é importante destacar 2 coisas, que era a idade dos pacientes, sempre maior que 40 anos, e que a fração de ejeção era maior que 40%. Então, não pegou os pacientes com fração de ejeção reduzida. E os pacientes tinham que ter ali pelo menos alguma alteração estrutural no ecocardiograma, de aumento do átrio ou uma hipertrofia ventricular. Bom, após todos os critérios de exclusão, né, que eu vou falar em seguida, a gente conseguiu um N de 14.581 pacientes selecionados que não tinham essa arritmia atrial basal ou que não tinha ela documentada previamente. Então, ou seja, só de cara foram excluídos 4.410 pacientes, porque eles já tinham um histórico documentado ou evidência de fibrilação atrial ou flutter atrial no ECG basal. Outros critérios de exclusão foram violação das boas práticas clínicas ou re-randomização do mesmo paciente, ou violação de boas práticas clínicas após o bloqueio do banco de dados. Esses foram menos excluídos. Bom, e aqui eu trago de cara para vocês a tabela 1, que vai mostrar para a gente a distribuição dos pacientes, tanto do grupo placebo quanto do finerenona. A gente vê que tem uma distribuição bem equitária também. Em concomitante, parecido com outro estudo, a gente tem sempre aqui as mulheres um pouco menos representadas, né? Cerca de 30% aí nos 2 grupos. Aqui a gente tem uma distribuição de raça também um pouco desigualitária, né? A maioria dos pacientes são da raça branca, em segundo lugar são os asiáticos. Foi distribuído em regiões também o estudo, né? Aqui tem a distribuição pelo peso, pela taxa de filtração glomerular, não vou me detalhar nesses daqui, mas a gente consegue bater o olho aqui e ver que tem uma distribuição igualitária. Aqui também, continuando essa parte da tabela, que vai mostrar para a gente a distribuição também no paciente com história de insuficiência cardíaca, a taxa de filtração
glomerular, de base, história de diabetes, os diuréticos, então, sim, foram bem equitários a distribuição dos grupos. Tem uma coisa aqui que chama atenção, que até a gente vai falar depois das limitações desse estudo, é que menos de 10% de todos os grupos, ou seja, placebo e finerenona, estavam em uso do SGLT2, tá? Isso é uma coisa importante para a gente falar depois. Bom, o desfecho primário, então, foi o desenvolvimento de fibrilação atrial ou flutter atrial de início recente e primeiro episódio, ou seja, o paciente não poderia ter tido história nem estar com nenhuma dessas arritmias, foi o que eu falei ali anteriormente nos critérios de exclusão. O estudo considerou fibrilação atrial como ausência de onda P e ritmo irregular, e flutter atrial, ondas em dente de serra, frequência atrial rápida e irregular, com frequência ventricular regular ou irregular, dependendo da condução. Isso documentado por eletro de 12 derivações, estudo eletrofisiológico, telemetria ou Holter. Bom, e os desfechos secundários? Então, aqui a gente colocou a avaliação dos desfechos cardiovasculares após o primeiro episódio. Então, depois que esse paciente tinha apresentado esse episódio, foi avaliado se houve aumento, né, de morte cardiovascular, internação por IC, ou desfecho de eventos cardiovasculares maiores, que é o nosso MACE, e também o risco de desfecho renal, só que composto, após o primeiro episódio dessa arritmia atrial. Então, foram incluídos todos esses 4. E também morte por todas as causas. Bom, aqui falando um pouco mais a parte técnica desse estudo, né, da parte da análise estatística, que foi as características basais foram usadas média, mais o padrão, mediana, nas comparações foram por médias padronizadas entre os grupos, com comparação entre os pacientes com e sem fibrilação atrial e flutter atrial. Os modelos utilizados foram o Cox proporcional, na análise de sensibilidade o tempo médio restrito perdido, e o Fine Gray, que considera o risco competitivo de morte, né? Então, assim, o que a gente precisa saber disso aqui? Que as características basais dos pacientes foram comparadas entre os grupos para garantir o equilíbrio antes do tratamento, usando diferenças de médias padronizadas. Os modelos foram estratificados por região geográfica e estudo original para controlar as possíveis diferenças nas populações incluídas. Os modelos Cox atualizados por tempo para desfecho após FA, então, teve reclassificação dos participantes ao desenvolverem FA ou flutter atrial com ajuste por idade, IMC, taxa de filtração, IC prévia, DM2 e se eles faziam tratamento ou não. E isso é bom porque a gente consegue reclassificar o paciente e melhorar a acurácia da análise, no momento que ele vai desenvolver a fibrilação atrial ou flutter. Esse método Cox ele é o mais usado para avaliar o tempo até um evento. Então, a gente consegue ajustar e definir melhor os nossos pacientes. Foi usado também um modelo multivariado para poder avaliar a questão dos preditores, né? E o estudo foi rodado no Stata versão 18. Saindo um pouco mais dessa parte técnica, vamos falar então dos resultados, né? De cara aqui eu já quero trazer para vocês a curva de incidência acumulada de fibrilação atrial ou flutter atrial nos pacientes que eram placebo e nos pacientes que usavam finerenona. Nesse acompanhamento mediano aí de 2,9 anos, vou colocar assim, a gente consegue ver que teve incidência dessa arritmia atrial em 3,9% dos pacientes que usaram finerenona contra 4,7% do grupo placebo. Então, a incidência de fibrilação atrial ou flutter atrial foi significativamente menor com finerenona. O estudo traz aqui para a gente que foi 1,4 versus 1,6 por 100 pacientes anos, em relação ao grupo com outro. E teve uma razão de risco de 0,83, com redução do risco relativo de 17%. Outro dado interessante é que o risco cumulativo foi de 6,7% no grupo placebo e 5,9% no grupo finerenona. Também é interessante a gente falar que o número necessário para tratar, né, o NNT, para prevenir um caso de arritmia atrial, ou seja, flutter ou fibrilação atrial, em 4 anos foi de 126. Depois a gente vai discutir um pouco, né, o professor pode comentar que pode ser um NNT alto, né, mas como esses pacientes têm um perfil de risco elevado, o benefício ainda é relevante dessa droga. Aqui a gente vai dividir um pouco os pacientes, né,
em relação às condições, e aqui eu chamo a atenção para os pacientes asiáticos, que foi um achado do estudo que talvez mereça ser feito com essa população específica, que eles tiveram um maior benefício em relação às outras raças. Mas a gente consegue ver aqui que a redução do risco foi consistente, independente dos números de condições, ou seja, o paciente tinha ciência cardíaca, se tinha doença crônica renal já estabelecida, história de diabetes, IMC, albuminúria e os números de condições. Então, assim, o efeito do tratamento com a finerenona foi consistente entre os principais grupos. A outra coisa também que chama a atenção aqui, esqueci de marcar, é que os pacientes negros apresentaram taxas mais altas de fibrilação atrial ou flutter com a finerenona. Só que foi um N um pouco menor, né? Então talvez não dê para a gente ter tanta consideração assim. E vai dividindo, né, os subgrupos, a gente vai diminuindo o N. Bom, outra curva que eu quero trazer para vocês foi a incidência de outras complicações clínicas nos pacientes que tiveram a arritmia documentada. Então, a gente consegue pensar aqui como um preditor de risco. Então, vamos lá. Na razão de risco, teve de 3,7 para hospitalização por insuficiência cardíaca ou morte cardiovascular. Para eventos cardiovasculares maiores, o nosso MACE teve a razão de risco de 2,8, e o desfecho renal composto de 2,0 e morte por todas as causas de 4,3 de razão de risco, ou seja, os pacientes que tiveram fibrilação atrial ou flutter tiveram uma incidência acumulada dessas complicações muito superiores aos pacientes que não apresentaram essa arritmia. Bom, entrando já na discussão, então, a finerenona, que é um antagonista do receptor mineralocorticoide, reduziu significativamente o risco dessa arritmia atrial de início recente nos pacientes com essa síndrome. O efeito foi consistente em diferentes subgrupos, inclusive em pacientes com maior carga de comorbidades, como ciência cardíaca, doença renal crônica e diabetes. E a ocorrência dessa arritmia atrial novamente teve associado um risco muito maior de efeitos adversos, que é a curva que eu mostrei para vocês agora. E tanto os efeitos cardiovasculares quanto renais durante o segmento. E aqui a gente pode pensar, os antagonistas, eles vão atuar reduzindo o estresse oxidativo, a inflamação e fibrose atrial, que são nada mais, nada menos que os mecanismos centrais na gênese dessa arritmia atrial, né? Que é o remodelamento atrial pró-arrítmico. A gente consegue atuar na raiz do problema. Aqui o estudo ainda traz a comparação com os outros estudos, né? Então, os resultados são consistentes com os estudos anteriores, como esse primeiro que avaliou a eplerenona, que reduziu a FA em 40%, o próprio estudo que foi analisado também entre os três, que reduziu a FA em 30%. Porém, tem um estudo que é o TopCat, com espironolactona e Cefep, que não demonstrou redução da fibrilação atrial do flutter. E aí, aqui, o estudo Feinhardt, ele traz que isso pode ser devido a diferenças metodológicas e falta de adjudicação dos eventos. Bom, e agora vamos falar das limitações do estudo, né? Nem tudo são flores. Então, assim, os achados são baseados em ensaios clínicos randomizados, que pode limitar a generalização para a população real. Os três estudos incluídos têm diferenças no desenho, critérios de inclusão e desfecho primário que pode introduzir variabilidade. A baixa representatividade de mulheres e pacientes negros, então, limita um pouco a aplicabilidade do estudo. Menos de 10% dos pacientes usavam IS-GLT2 ou terapias baseadas em cretinas, dificultando um pouco a avaliação dos efeitos combinados com a finerenona. Outra coisa que é interessante é que fatores não medidos, como atividade física, dieta, álcool, status econômico, podem causar viés residual. E uma coisa que eu achei interessante também da gente pensar é que o monitoramento de ritmo não foi contínuo. Então, pode causar subestimação dos episódios paroxísticos, especialmente naqueles pacientes assintomáticos, né? Então, às vezes, no momento da avaliação do estudo, o paciente não tinha nenhuma arritmia. Porém, ele pode ter tido isso porque ele não foi monitorado de forma contínua. E também o estudo não avaliou a recorrência de fibrilação atrial ou flutter atrial em pacientes com histórico prévio, mas sem essa arritmia no início do estudo. Bom, para concluir, então, perdão.
Essa análise agrupada do Feinhardt demonstrou que a finerenona reduziu significativamente o risco dessa arritmia de início recente, primeiro episódio. E dado o risco aumentado já nesses pacientes com essa síndrome, a finerenona pode ser uma opção terapêutica importante para ajudar a reduzir a morbidade relacionada à fibrilação atrial fluoatrial e melhorar os desfechos em todo o espectro dessa síndrome cardiovascular renal metabólica. Aqui eu trouxe checklist, né, e avaliação crítica do estudo. Só ficou, esqueci de mudar o BAT, é o Feinhardt esse. Matheus, parabéns mais uma vez pela apresentação, muito boa também. Cara, na verdade, assim, a gente teve pouco trabalho da área cardíaca esse mês, eu acabei puxando esse que foi um pouco antes do americano, mas pela questão, a gente tem hoje bem estabelecido o quarteto da IC-FAIR com algumas medicações no cenário secundário, né? Mas até pouco tempo atrás, a gente não tinha medicação para ICPEP, bem dizer. E hoje a gente consolidou 3 drogas aí, que não reduzem mortalidade, mas num cenário onde a gente não ganhava nada, vem reduzindo o desfecho composto muito assusta de internação. Seria o agonista de LT2, o antagonista mineralocorticoide, agora com a finerenona, né, que é uma droga diferente da aldosterona e da eplerenone, ela é mais seletiva, tem menos efeitos colaterais. E na próxima aula o Dailton vai falar também um pouco dos agonistas GLP-1 e do agonista duplo, né? Então eu trouxe mais para vocês conhecerem, saberem que existe a droga, porque se vocês não souberem, também não vão prescrever, tá? A gente vive, infelizmente, um cenário onde não só existe a inércia terapêutica, mas existe a inércia do médico. Muitas vezes existem medicações novas no mercado, que é lógico para a realidade de vocês que estão na HGO, talvez sejam caras, o paciente de SUS, para a realidade dos meninos aqui da MECOR, é factível, uma medicação de R$ 140, tá? Então, para vocês prescreverem, vocês têm que saber, conhecer a droga e saber para qual grupo prescrever. Foi um trabalho que reduziu o FA, ótimo. Vocês vão sair hoje prescrevendo finerenona para todo mundo que tem FA? Não, né? Espero que não. Então, assim, na verdade, foi um estudo pós-hoc, não foi um trabalho desenhado para avaliar isso, né? Nem foi uma meta-análise, mas todos os pacientes foram acompanhados durante o trabalho, né? A análise seguiu o princípio de intent to treat, foi contemplado desfecho cego. Os grupos talvez não sejam tão similares pela questão de serem trabalhos com critérios de inclusão diferentes, mas em geral eles tentaram através de metodologia variar de uma forma muito semelhante. Aparentemente, os pacientes foram tratados igualmente. E o que eu pontuo para vocês? Apesar de ter tido um NT de 124, e quando você para olhar a droga, qual que é o cenário adverso que você pensa? Hipercalemia, como é lactona, entendeu? Então, vocês vão evitar tem clearance abaixo de 20, óbvio, porque tem um potássio acima de 5, ou que você começou, ele continua com potássio 5,5 e 6. Como o Matheus falou, o NN 124, a gente não tem um número mágico para falar, ó, esse NN é bom, esse NN é bom, tudo depende do desfecho, entendeu? Se fosse um desfecho duro, é 124, mas reduz a morte. A gente consideraria mais aplicar nesse cenário. Mas, assim, para termos gerais, a gente valoriza muito o trabalho que a gente considera e acima de 100 são trabalhos que a gente começa a avaliar qual o desfecho que ele foi colocado, entendeu?
Por isso que eu falo, vocês não vão sair daqui prescrevendo, prevenir, pegando paciente já com albumina elevada, foi a análise do Fidel e do Feinstein. Você tem essa droga, eu falo para você ir lá na UTI, o paciente é hipertenso, o paciente é severo, você vai precisar, você vai usar um cardiológico, vai reduzir a pressão e vai tratar esse dele, ou vai usar algum outro beta-bloqueador, talvez não reduza tanta pressão. Então, vocês sempre vão pensar em entrar com uma droga que você consiga melhorar em todos os aspectos, né? Para vocês terem uma noção, no Affirm Trial, foi um estudo que usou a amiodarona para controle de ritmo, controle de frequência. Ele teve NNT de 3 para reduzir recorrência de FA. No estudo da propafenona, com NNT na base de 9 a 10. Nos trabalhos que geralmente eu mando para vocês de beta-bloqueador, cenário de pós-cirurgia cardíaca, o NNT também é de 7 ou 8, entendeu? Então, assim, existem drogas realmente significativas nesse cenário, e a questão aí é mais vocês conseguirem ter o discernimento de tirar a parte boa do estudo e entender aonde se implica na sua prática clínica, tá? Outra coisa que eu queria pontuar é que, assim, é lógico que existe toda essa questão aí pleiotrópica, como a gente diria, né? Eles reforçam bastante essa questão de negro, mas 3% apenas da amostra, então eu acho que é muito subrepresentado para você tirar qualquer resposta. E uma outra coisa interessante é que realmente menos de 10% usava SLGT2, então talvez seria interessante a gente ver um cenário onde, usando as duas medicações, esse benefício ele se anula, ele se complementa, ele se potencializa. E, por fim, uma coisa que eu fiquei sabendo de bastidor, é que, assim como o Matheus colocou, a finerenona, enquanto ela só foi utilizada nesse cenário de paciente com fração de injeção acima de 40%. No ESC, no final do ano, a gente vai ter um trabalho com fração de injeção reduzida. E, aparentemente, o trabalho está indo bem. Então, a gente vai ter que aguardar para ver se a gente ganha mais uma indicação da droga também. Daniel, quer falar alguma coisa? Janine, você respondeu a minha pergunta. Eu ia te perguntar, parabéns, Matheus, pela apresentação também. Eu ia te perguntar se a gente conseguiria usar a finerenona para substituir, por exemplo, a espironolactona na IC com fração de injeção reduzida com contraindicação, ou por potássio, ou enfim, qualquer outra contraindicação. Mas você já me respondeu que não temos nada publicado ainda, não é isso? Vai sair. Não é isso, Janine? Em relação ao potássio, então as 3 drogas vão ter o mesmo efeito, né? Oi? O que eles pontuam é que, assim, a espirulactona acaba sendo mais usada no Brasil porque é o que tinha até 2, 3 anos atrás. Sim. Nem a plerenona, né? 3 anos começou a ter plerenona no mercado. Uhum. A plerenona, ela acaba sendo mais seletiva no sentido de reduzir efeito adverso de ginecomastia e mastodínia, entendeu? Então, o benefício dela em relação ao Dactone seria mais ou menos esse. Interessante. Eu tenho as minhas queixas metodológicas, porque, assim, a gente até tem alguns trabalhos com espirulactona, mas a maioria dos trabalhos, os trabalhos mais robustos, tipo o ênfasis, o Ephesus, o Rails e o Topcat, a grande maioria da população usava a eplerenona. Então, assim, apesar de a gente saber que é um efeito de classe, a gente extrapola, né? No cenário mundial é a eplerenona. Então, assim, os pacientes de consultório que têm a condição de pagar um pouco mais, eu costumo preferir a eplerenona, apesar de saber que a espirulactona vai bem, é uma medicação que a gente usa há mais de 20 anos no Brasil, e a gente vê boa resposta clínica.
Deixa eu tirar outra dúvida. Eu lembro que anos atrás, existia uma expressão que chamava átrio instável. A gente viu o paciente que tinha muitas extracístoles supraventriculares, um átrio grande. A gente jura por Deus que ele vai fazer FA em algum momento e a gente nunca flagrou esse paciente. Eu sei que não tem nada estudado a respeito dessa medicação, mas existe hoje alguma recomendação nova sobre isso, que você saiba? Enfim, beta-block, não sei se usa antiarrítmico ou não, até fugindo um pouco desse tema, mas é que sempre me incomodou, o átrio instável, né? Na verdade, a gente não tem uma recomendação formal de usar medicação para, assim, limpar holter, prevenir alguma arritmia, nem para FA, nem para TVNS, entendeu? Hoje, assim, pelo menos na minha formação lá com eletrofisiologia, eu perdi aquelas taquicardia de veia pulmonar que a gente fala. E aquele eletro que você pega, assim, que o batimento tem 4, 5 batimentos de FA, tipo, é um batimento de QRS estreito, RR regular, mas são 5 batimentos. Os grandes trabalhos de FA, você pegar esses mais recentes aí com os novos anticoagulantes, eles colocam que a FA tem que ser clínica, então o paciente tem que ter sintomas, né? Não é só aquela FA documentada. Tem que ser um eletro de 12 derivações, então não adianta ser, por enquanto, Apple Watch. E no Holter, o benefício que a gente tinha até então seria aquela FA que dura pelo menos 6 minutos. Uma FA com menor, documentada pelo Holter ou pelo marca-passo, a gente chama de FA subclínica. E até então a gente não tem nenhum benefício nem para medicação para prevenir isso e nem se deve anticoagular ou não. A gente tem O grande receio, né? Você anticoagular ou não, essa que é a gente tem uma subanálise agora daquele estudo do Renato Lopes, que ele coloca que nessa população que tem essa FA subclínica, talvez exista um benefício de você anticoagular se o Chad-SVA dele for maior que 4, Chad-SVASC, na verdade. Não existia Chad-SVA ainda, o Chad-SVA foi do ano passado. Porque, assim, qual que é o cenário atual? Os trabalhos de Chades e Chades-VASC, eles são da década de 80 e 90. Então, a população, o nosso tratamento mudou muito. É a mesma coisa de coronariopatia. O que a gente está vendo é que a incidência de evento embólico na população hoje é muito menor do que desses trabalhos clássicos do passado, entendeu? Como a incidência de desfecho grave de coronariopatia hoje é muito menor do que os trabalhos clássicos no passado também. Então, pode ser que algumas coisas mudem daqui para frente. excelente, muito aprendizado hoje. Obrigado, Janine, Matheus, parabéns. Bom fim de semana para vocês. Valeu. Obrigado. Valeu, turma, bom final de semana. E semana que vem, Dailtinho vai falar do time 2B e do Sormonte, do agonista GLP-1 e agonista duplo. Bom final de semana a todos e até a próxima. Valeu, professor. Tchau. Abraço. Valeu,